Deputado, nos faça um relato do que aconteceu na sua viagem aos Estados Unidos do acidente do Legacy, por favor. Olha, esse acidente do Legacy, ele já vem há quantos anos aí sem uma solução. Aliás, algumas coisas já aconteceram. Os controladores que participaram da fiscalização e da orientação daquele voo foram julgados e foram condenados. Um controlador em São José dos Campos e o outro aqui em Brasília, né? E também os pilotos do Legacy foram condenados aqui no Brasil. Foram condenados a 4 anos e 6 meses de prisão, que foi transformado em atividades sociais nas embaixadas do Brasil, nos Estados Unidos. Mas nós, além dessas penas serem muito brandas, leves, pela consequência da tragédia, nós também não concordamos de maneira alguma que esses pilotos continuem a operar, continuem a voar com os seus brevês, inclusive em companhia aérea como a American Airlines, que estão trabalhando normalmente. E nós não conformamos com isso e nós vamos até o fim, e para que o brevet desses pilotos sejam caçados. E agora nós organizamos uma missão com o deputado Dimas Ramalho, que é do PPS de São Paulo, e que é da Comissão de Relações Exteriores. Eu também faço parte da Comissão de Relações Exteriores, juntamente com o advogado que representa familiares e amigos das vítimas do acidente, e o do Peteca, que é o perito de acidentes da aviação civil, da aviação aqui no Brasil. Fizemos lá a visita, primeiro fomos muito bem recebidos pela embaixada, pelo consulado brasileiro, pelas autoridades brasileiras em Washington, e nós tivemos 10 visitas a 10 gabinetes de deputados americanos. A todos eles nós colocamos toda a situação, mostramos as provas, mostramos a evidência que foi a culpa dos pilotos do Legacy pelo acidente, para causar o acidente, que vitimou 154 pessoas, né? E que infelizmente chegaram nos Estados Unidos como heróis, que eram sobreviventes de um trágico aéreo num país que não existe nada. Isso foi a opinião pública americana que recebeu dessa forma. Então, o FAA, que corresponde à ANAC aqui no Brasil, ela é resistente à cassação dos brevets, colocando que o acidente foi uma questão de software, não é de questão de segurança de voo. Foi de negligência, irresponsabilidade e culpa absoluta dos pilotos do Legacy. Mesmo com as falhas dos controladores, se os pilotos do Legacy tivessem mantido os aparelhos, o ICAO e o transponder ligados, que avisariam os 2 aviões de que poderiam se chocar e comunicariam aos pilotos que um ou subisse ou descesse, o inverso, ele não aconteceria o acidente. E realmente, o trágico acidente, nós hoje não temos dúvida nenhuma que os principais causadores desse acidente foram os 2 pilotos do Legacy. O senhor é favorável a que, para resolver essa questão internacional, a presidente Dilma converse com o seu colega Obama para que haja uma interação entre os 2 países na solução desse problema? Já combinamos, já tratamos dessa ação, juntamente com o deputado Dimas Ramalho. Nós vamos fazer aí uma gestão junto à presidenta Dilma, solicitar uma audiência com a presidente, colocando na pauta da visita da presidente dos Estados Unidos agora, na pauta com o presidente Obama, o assunto do acidente do Legacy
com o avião da Gol. E, sem dúvida nenhuma, que nós vamos... um fato interessante, que na visita lá com os parlamentares, os deputados americanos, nós encontramos lá 3 brasileiros estagiários que fazem ciência política nas universidades dos Estados Unidos, são estagiários de deputados. E eles nos orientaram de que os deputados são muito sensíveis à correspondência que recebem dos seus eleitores, dos seus distritos. E como nós temos lá 500 mil brasileiros que de uma forma legal votam, né? Então nós vamos também fazer uma pressão junto a esses brasileiros que enviem aos deputados americanos correspondência pedindo a ação junto ao FAA para a cassação desses pilotos. Então nós vamos continuar fazendo pressão e vamos pedir justiça. E a pena deles aqui no Brasil está sendo solicitado uma revisão, porque ela foi muito branda, de 4 anos e 6 meses. Nós achamos que essa pena tem que ser muito maior, e com a cassação do brevet deles, para eles não atuem mais, colocando em vida risco os próprios americanos, porque eles estão voando no território americano. No seu entendimento, ainda é plausível a confecção de audiências públicas para que esse assunto voltasse a ser debatido aqui no âmbito da Câmara dos Deputados, ou não há mais necessidade? Nós tivemos aqui a CPMI do caos aéreo, que esse assunto foi tratado. Depois nós tivemos uma missão de outros parlamentares que estiveram em 2011 lá nos Estados Unidos para tratar lá no Congresso americano, e agora nós realizamos essa missão. Acredito que nós vamos agora não deixar isso morrer, deixar isso apagar. Nós vamos continuar fazendo gestões junto com a presidenta, junto com os brasileiros que moram nos Estados Unidos. Depois nós temos outros órgãos também superiores que nós estamos deixando para o final, se for necessário, de solicitar colaboração para que a justiça seja feita.